E aí pessoal, tudo bem? Eu resolvi gravar duas videoaulas, né? Por via das dúvidas. Fica arquivado aí com vocês. Eu vou estar disponibilizando isso aqui no Moodle. E aí vocês podem utilizar na hora que vocês quiserem, né? O tema da videoaula é o Teorema de Stokes, né? Para integrais de superfície. Vamos fazer um esboço básico do teorema. A gente vai ver que ele, na verdade, é uma generalização do Teorema de Green, que a gente já viu no curso. Então, primeira coisa aqui, a gente vai relembrar o que é orientação de superfície, né? Você se lembra que quando a gente tiver uma superfície, deixa eu fazer um desenho aqui. Imagina que, sei lá, você tem uma superfície assim, né? Uma superfície, sei lá, alguma coisa desse tipo, né? Aí você se lembra o seguinte, para a gente poder falar de integral de superfície de campo, a gente precisa definir o que é uma orientação de superfície, e a orientação é definida, na verdade, para o vetor normal, né? Então você pega aqui, você tem sempre um vetor normalzinho apontando para cá, né? E um outro que vai estar apontando, digamos assim, para baixo, né? Vai ter um outro apontando para cá, que é o menos n, né? Então, uma vez que a gente escolhe esse vetor, automaticamente você está escolhendo uma orientação para a sua superfície, tá certo? Então, relembrando isso, você vai se lembrar também que a gente tem orientação de curva, né? Isso a gente já viu. E essas coisas vão ser importantes para eu poder enunciar o Teorema de Stokes, né? Aqui eu já comentei, né, que o Teorema de Stokes é uma generalização do Teorema de Green, que é o que está escrito aqui. É o que está escrito aqui, tá certo? Ele generaliza o Teorema de Green. E aí vamos ver o seguinte. O que o Teorema de Stokes faz, né? Ele relaciona a integral, né, de uma superfície, de um campo, na verdade você vai ver que é o rotacional de um campo, com uma integral de linha. Então, na verdade, você vai transitar entre uma integral de linha de campo e a integral de superfície do rotacional desse campo. Tá? Só que aquela história, quando a gente está com uma superfície, nesse desenho aqui que você está observando, esse desenho que está aqui, deixa eu ver se eu puxo uma setinha, esse desenho que está aqui, tá certo? Nesse desenho, a gente tem uma superfície e a gente tem uma orientação dada pelo vetor normal. Tá? O que acontece? A fronteira dessa superfície é uma curva C. Né? A fronteira está aqui, né? Essa aqui é a fronteira. Tá certo? Essa é a fronteira que eu estou chamando de curva C. Certo? Naturalmente, essa curva a gente pode orientá-la, né? A gente pode orientá-la no sentido anti-horário, no sentido horário, né? Do jeito que está aqui, a gente está orientando, se você olhar de cima, né? Se você olhar de cima, olhando aqui para lá, você vai ver que ela está orientada no sentido anti-horário. Essa orientação ela é escolhida da seguinte forma. No Teorema de Stokes, a gente vai dizer que a curva fronteira está orientada positivamente se acontecer o seguinte. Imagina que você é essa pessoinha verde que está aqui, ó, essa setinha verde que eu coloquei para cima. Né? E você está com a cabeça para cima e com o braço esquerdo apontando para dentro aqui da nossa superfície. Tá? E aí você caminha ao longo dessa superfície, você caminha ao longo dela, de tal modo que a sua cabeça está apontando para o vetor normal, perdão, não para o vetor normal, está apontando na mesma direção e sentido do vetor normal. Você vê aqui que a sua cabeça, que está representada pela pontinha aqui do nosso vetor, ela está apontando na mesma direção do vetor normal. Então, se você caminhar com o braço esquerdo apontando para dentro aqui, ó, da região, e for caminhando, isso vai induzir uma orientação naturalmente na curva C. Tá? Então, no contexto do Teorema de Stokes, a gente vai dizer que a curva fronteira C está orientada positivamente caso você se imagine caminhando
com a cabeça apontando para o vetor normal da superfície e o seu braço esquerdo estiver apontando para dentro da superfície. Aí você vai caminhando, isso vai induzir uma orientação que no Teorema de Stokes é chamada de orientação positiva. Tá certo? Orientação positiva da curva. Deixa só eu voltar aqui. Então, olha só. Nessa tela, basicamente está escrito o que eu acabei de te explicar, né? Tá vendo aqui, ó? Se você caminhar... Aqui, ó. Que o tabletzinho caiu aqui, por isso que fez esse barulho. Se você caminhar em cima de C, com a cabeça apontando para a mesma direção e sentido de N, de modo que a superfície sempre fique à sua esquerda, dizemos que C está orientada positivamente. Tá? Então é o que eu estou dizendo, né? O que está escrito nessa tela é o que eu acabei de explicar na tela anterior. Uma observação que eu acho que vale a pena fazer é que pode ser que você encontre em alguns livros, né? Dependendo da literatura que você for usar, você vai achar essa notação, tá? Essa notação, que aliás é a mesma de derivada parcial, mas aqui nesse contexto não tem nada a ver com derivada parcial, essa notação indica a fronteira de S, tá? E além disso, indica que a fronteira está orientada positivamente. Orientada positivamente no sentido da linha de cima, tá certo? Que é o que eu expliquei para você na tela anterior. Então, com isso em mente, ó, vamos ver aqui. Aqui de novo, né, eu coloquei aquele desenho, né, da orientação positiva, né, de ser induzida pela superfície S. É o mesmo desenho que eu mostrei anteriormente, tá? Tá aqui ele, né, eu vou passar para frente, tá? Vou colocar o enunciado do Teorema de Stokes aqui, ó. Ó, o que diz o Teorema de Stokes para a gente? Conforme eu comentei anteriormente, o Teorema de Stokes vai relacionar uma integral de linha de campo de vetores, com uma integral de superfície do rotacional do campo. Então, fisicamente, o que você está fazendo é relacionar uma integral de trabalho, que é a integral de linha do campo, com uma integral de fluxo, né? Que a integral de superfície de campo fisicamente significa um fluxo. Então, você está relacionando essas duas coisas. Assim como acontecia no Teorema de Green, você está lembrado lá que tinha muitas hipóteses na curva C, né? Aqui também a gente pede muita coisa no Teorema de Stokes. Às vezes fica até um pouco cansativo de tanta hipótese que é, mas é a vida, né? Então a primeira coisa é que você precisa ter uma superfície que é orientada, parametrizada e suave por pedaços, né? Ou seja, você poderia pegar, por exemplo, uma caixa, né? Imagina um dado, né? O dado é uma superfície parametrizada por pedaços, né? Você tem umas quininhas que aparecem ali, mas você consegue pensar em cada pedacinho plano ali como sendo uma superfície suave, tá? Assim como acontece com curva, né? E aí, da mesma forma, a gente pede que a curva fronteira, ela tem que ser simples, fechada, suave por pedaço e com orientação positiva. Ou seja, é a mesma condição que se pede no Teorema de Green, né? Se você comparar lá com o enunciado do Teorema de Green, você vai ver que são as mesmas exigências que se faz, né? A questão aqui é que essa questão da orientação positiva é essa induzida por S no sentido que eu defini anteriormente. Vamos só passar uma tela aqui. Por fim, a gente tem a hipótese sobre o campo, né? Ele tem que ser um campo vetorial bom. O que eu quero dizer com campo vetorial bom, né? Bem comportado? Ele tem que ser contínuo, né? A gente precisa de um campo contínuo. De tal modo que as derivadas, né, parciais das componentes, a gente vai pedir que as de primeira ordem sejam contínuas, tá? Pelo menos num conjunto aberto e conexo, que contém a sua superfície. Lembra que conexo para a gente, você pode pensar naquele conjunto que é um pedaço só, tá certo? Isso já é suficiente, pensar dessa forma. Aí, com base nessas hipóteses, o Teorema de Stokes conclui que a integral de linha do campo ao longo da curva ele coincide com a integral de superfície do rotacional do campo. Tá? Essa é uma relação que você estabelece entre
uma integral e a outra. O que ocorre? Lembrando que isso aqui é um curso de cálculo, né? Eu não vou demonstrar isso. Se você tiver interesse nesses livros clássicos, né, que se usa em quase toda a universidade brasileira, você tem a demonstração para casos muito simples. Para demonstrar esse teorema num caso mais geral, você certamente vai fazer isso no curso de análise no RN. Não é o meu objetivo aqui, tá? O meu objetivo é trabalhar os exemplos aqui desse teorema. Então vamos a alguns exemplos aqui, ó. O primeiro deles, eu estou pedindo para usar o teorema de Stokes para calcular essa integral de linha que está aparecendo aqui, tá? Em que o campo é dado por esse sujeito que está aparecendo aqui, ó. Tá certo? O campo ele é x, z quadrado e y. E a curva C, ela é obtida pela interseção do plano de equação y mais z igual a 1 e o cilindro de equação x quadrado mais y quadrado igual a 1. Tá? A curva C, a gente está dando orientação para ela no sentido anti-horário quando você vê de cima. Aí é aquela história, né? É bom fazer o esboço dessas coisas para você ter uma melhor visualização, né? Então eu vou aproveitar aqui o GeoGebra para a gente poder visualizar isso aqui melhor. Ó, então aqui eu estou colocando uma figura do GeoGebra, tá? Em que eu faço o esboço do cilindro. Esse cilindro aqui, né, é o cilindro x quadrado mais y quadrado igual a 1. E esse aqui é o plano, tá? E aí a curva de interseção, ela está em laranjinha ali, tá vendo? Essa é a curva C, a curva de interseção, tá certo? O que acontece? Vamos voltar aqui para o enunciado. Naturalmente, a gente consegue calcular essa integral de linha diretamente, né? Essa integral que está aparecendo aqui, eu consigo calculá-la diretamente, sem precisar usar o teorema de Stokes. Essa etapa eu vou deixar de exercício para vocês, e eu recomendo que você faça, porque como a gente não está vendo a demonstração do teorema, às vezes a gente fica meio na dúvida, né? É bom fazer para você poder comparar que o resultado é o mesmo, tá? É claro que à medida que você for fazendo os exercícios, você vai ver que uma integral às vezes é mais fácil que a outra. Quando eu me refiro a uma integral mais fácil que a outra, eu estou me referindo a essa integral de linha que aparece aqui, tá? Comparada com a integral de superfície de campo, tá? Em geral, a aplicação do teorema de Stokes acontece assim, né? Aliás, quase todos os teoremas que você tem igualdades desse tipo, você tenta buscar o caminho mais simples, né? Então, se você a integral aqui for mais fácil, você calcula essa. Se essa for mais fácil, você calcula essa. Como aqui eu estou interessado em exemplificar o teorema de Stokes, a gente vai calcular essa integral usando a igualdade via rotacional, tá? Então, para eu poder usar o teorema de Stokes, o que eu vou fazer? Tá aqui, eu fiz um desenho mal e porco aqui da situação descrita lá no GeoGebra, né? Em que a gente tem o plano, a interseção do plano vai dar, com o cilindro vai dar essa curvinha que está aqui, e ela está orientada no sentido anti-horário se vista de cima. Então, a orientação está dada assim, correto? A orientação que está dada no exercício. Eu quero calcular essa integral aqui, né? Conforme eu já comentei, naturalmente a gente pode calcular isso aqui diretamente. Não tem necessidade de aplicar o teorema de Stokes direto. Parei para exemplificar. Então, pelo teorema de Stokes, isso aqui é a mesma coisa que fazer a integral dupla na superfície do rotacional do campo ds. Tá certo? Eu vou colocar essa setinha só para indicar que é essa situação aqui, né? Rotacional do F, escalar com N, ds. Tá? Então a gente quer calcular essa integral. O que acontece? Para eu poder calcular essa integral, eu preciso calcular o rotacional, e isso em si não é difícil de fazer, a gente já fez isso algumas vezes no curso, eu não vou fazer essa conta aqui.
tá? Lembra, né? O rotacional você calcula, é aquela expressão esquemática, né, do determinante. Aí você coloca aqui o ddx, ddy, né? ddz. Aí aqui você coloca P, Q e R, em que P, Q e R são os componentes do campo vetorial, tá? Aqui no nosso caso, o campo vetorial ele tem essa expressão aqui. Então na hora que você substituir, não é difícil de fazer essa conta. Ela vai dar isso aqui, ó. Vai dar 1 menos 2e i. Ou 1 menos 2e, vírgula 0, vírgula 0, né? É o vetorzinho. Pois bem, na hora que a gente faz isso, a gente observa o seguinte. Eu preciso, né, além do rotacional do campo, eu preciso de uma superfície. O teorema de Stokes ele fala para a gente o seguinte, que você precisa de ter uma superfície cuja fronteira é a curva C, em que a curva C para mim está aqui, tá certo? Se você olhar para esse desenho, você vai ver que você tem várias superfícies cuja fronteira é a curva C, né? Você tem esse pedacinho aqui de cilindro, tá vendo? A gente tem esse pedacinho aqui de cilindro. E a gente tem também uma outra que é dada por esse pedacinho aqui, ó. Assim que está aqui, né? No meu caso, eu vou usar esse pedacinho porque esse pedacinho ele vai ficar mais simples, né? Esse pedaço que está aqui é um pedaço de um plano, né? Lembra, esse aqui é o plano z mais y igual a 1. E quando eu tenho um gráfico de função, como é o caso, a gente tem uma expressão simples para integral, né? Essa integral que aparece aqui, ó, ela é calculada quando S é o gráfico, tá? Creio eu que você deve estar lembrado. Se não estiver lembrado disso, por favor, dê uma observada nas aulas anteriores, né? Então vamos avançar aqui e vamos passar para o cálculo dessa integral. Você vai ver que não é difícil não, tá? Então lembra do que eu comentei, ó? Eu vou pegar como sendo superfície esse pedacinho aqui de plano. É aquela história, né? Esse pedacinho que eu estou marcando é a interseção do plano com o cilindro. Então eu preciso escrever o S entendendo que há essa interseção, né? Então o S, na verdade, ele vai ter coordenadas. O Z, ele é 1 menos Y, que é a parte que compete, né, ao plano. E o X e o Y, eles vão estar variando dentro desse disquinho de raio 1. Tá? Observa, eu estou colocando menor ou igual que 1. Eu estou colocando menor ou igual que 1 aqui, ó. Aqui eu estou colocando menor ou igual que 1. Porque, afinal de contas, se... Ops, não é para isso acontecer, não. Espera aí. Então, eu estou aqui com a minha superfície, né? Pois bem, essa superfície ela é o gráfico de uma função, né? Quando a gente tem gráfico de função, você deve estar lembrado o seguinte, que a integral de superfície de um campo... Aí eu vou chamar esse campo de G, só para não correr o risco de confusão, né? Tá? Quando a gente está com isso aqui, ó, e a gente tem um gráfico, essa integral, no final das contas, ela vira isso aqui, né? Você tem integral em D, de PI mais QJ mais RK, escalar com, né? Aqui aparece menos df dy. Logo eu explico o que é o f, tá? Só um segundinho. J mais o K, né? E aqui aparece um dA. Esse f, na verdade, fica que dá a expressão da sua superfície, né? No nosso caso, esse f aqui é o z igual a 1 menos y, né? Que é esse sujeitinho que está aparecendo aqui, tá certo?
Pois bem, então se a gente observar bem, na hora que a gente calcular aqui, ó, na hora que a gente calcular essa derivada, ela vai dar menos 1 e essa aqui vai dar 0, correto? E lembra que esse símbolozinho aqui é um produto escalar. Agora vamos ver quem que é o campo que eu estou trabalhando com ele. O campo que eu estou trabalhando aqui não é o F, né? O campo que eu estou trabalhando com ele é o rotacional do F. Então, para o rotacional, o P, o motivo ele não está escrevendo, deixa eu só mudar aqui, ó. Ele vale 1 menos y, né? Não menos e, 1 menos y. 1 menos y. Ficou coloridinho, né? O carnaval tá chegando. É bom que fica bem colorido. Não, aqui tá errado, eu escrevi de novo. Escrevi errado de novo. É 1 menos 2z. Agora tá certo. Esse é o P, o Q e o R são nulos. Então observa, volta para cá, ó. Já que o P vale 1 menos 2z, o Q 0, e esse cara aqui também vale 0, ó. Esse cara aqui também vale 0. Na hora que eu fizer o produto escalar, as três parcelas vão se anular, né? Tá certo? Então, essa integral aqui, ó, ela vai dar 0. Espera aí, aqui ficou um risquinho que apareceu aqui. Né? Essa integral, no final das contas, ela vai acabar dando 0. Né? Então, a gente conclui que essa integral que está aqui, ó, do rotacional do ds é igual a 0. Tá certo? Naturalmente, se esse cálculo, né, utilizando a integral de linha diretamente, vai dar 0 também. Tá certo? Então, a gente acabou de resolver esse exemplo. Uma coisa que eu usei naquele exemplo é que quando você pega, né, duas superfícies que têm a mesma fronteira, essas duas integrais aqui são iguais. Né? Foi isso que eu acabei usando, né? Porque lembra que eu tinha opções para pegar as superfícies e eu peguei aquela que era mais simples, né? É porque, o que acontece? Se você tiver uma superfície aqui, né? Imagina que você tem uma superfície assim, né? Essa é uma superfície. Sei lá, uma superfície S1. Se você tiver uma superfície S2 aqui, de tal modo, né? Que a fronteira de ambas coincida, né? Se a fronteira de ambas for igual, necessariamente essas duas integrais são iguais, porque quando você usar o teorema de Stokes, você vai cair na mesma curva C. Né? Essas duas integrais que estão aparecendo aí, essas duas integrais de superfície, elas são iguais a uma mesma integral de linha dada pelo teorema de Stokes. Né? Que é essa integral de linha que está aparecendo aqui. Ó. É essa integral de linha que aparece aqui. Tá certo? Vamos só fazer mais um exemplo. Vou tentar ser breve, já está com 23 de vídeo, já está um pouco longo. Mas vamos fazer agora o contrário, né? Eu vou pedir para calcular essa integral de superfície e aí a gente vai jogar para a integral de linha e fazer os cálculos em cima da integral de linha. Então, nesse exemplo, eu estou pegando como superfície, né? Seja S, né? A superfície dada pela porção do hiperboloide de duas folhas, que tem essa equação aqui, que está acima do plano z igual a 0 e abaixo do plano de equação z igual a x mais 1. Aí o exercício está pedindo para calcular essa integral de superfície, em que o campo f é dado por essa expressão. Tá? Vamos ver aqui como é que a gente calcula isso. Aí, como de costume, eu já fiz aqui uma figurinha no GeoGebra. Tá aqui, ó. Você tem o hiperboloide, né? É um hiperboloide de duas folhas e o plano, né? Eles se interceptam. Aí tá vendo a curvinha ali, olha. A curvinha tá, essa curvinha, acho que isso é laranja, né? Essa curva que tá aparecendo aí é a curva que eu tô querendo calcular a integral de linha, né? Aí a estratégia aqui vai ser jogar... Perdão, tô querendo calcular a integral de superfície, né? Do rotacional. E a estratégia vai ser calcular a integral de linha.
Tá? Lembra que a superfície aqui é a porção do hiperboloide que está acima, né, do z igual a zero e abaixo do plano. Então a superfície é só essa tripinha aqui, ó, tá vendo? Esse pedacinho aqui do meu hiperboloide, né? A superfície é só isso e a fronteira dele é essa curva que está aparecendo aí. Tá certo? Então vamos lá fazer as contas. Deixa eu voltar para cá. Aí deixa eu colocar mais uma folhinha aqui. Salvar para não ter perigo de fazer coisas erradas. Então você tem o plano z igual a x mais 1. E também tenho menos x quadrado menos y quadrado mais z quadrado igual a 1, né? Que é o hiperboloide de duas folhas. Aí eu vou achar a interseção das curvas. Para achar a interseção das curvas, aí eu vou deixar isso de tarefa para você, né? Você vai pegar aqui, ó, o zx mais 1, você vai pegar e substituir aqui, né? Na hora que você fizer isso e efetuar os cálculos, você vai obter isso aqui, ó, vai dar x quadrado menos 2x y quadrado igual a 0. Aí você completa quadrado aqui, tá certo? E obtém que é um zero. Nossa, esse zero ficou feio. Aí aqui vai ficar assim, né? X menos 1 ao quadrado mais y quadrado igual a 1. Isso aqui é um círculo, correto? A curva, ela não é a curva de interseção da superfície. Essa é a projeção dela no plano XY, tá? E aí você tem um círculo na projeção lá embaixo. Bem, parametrizar o espaço, a gente sabe fazer isso, né? Que você pega o x menos 1, como o raio é 1, você vai parametrizar isso aqui como cosseno de t, né? E o y você vai parametrizar como seno de t. Então, naturalmente, a gente tira aqui x é 1 mais cosseno t e o y é seno t. Lembrando que o t, nesse caso, varia de 0 a 2π, tá certo? Bem, prosseguindo, o que vai acontecer, né? Vamos voltar naquela figurinha lá. Nessa figura, o que está acontecendo, né? Ó, essa curva que está aparecendo aqui, a projeção dela cá embaixo é o círculo, né? E os pontos dessa curva que está em laranja, eles pertencem ao plano, né? Então, já que eles pertencem ao plano, e eu sei que a equação do plano é z mais 1, a gente substitui o x aqui, na hora que eu sou x mais 2, perdão, cosseno de t mais 2, tá certo? Cosseno de t mais 2. Então, a parametrização daquela curvinha que está aparecendo lá na figurinha do GeoGebra, aquela curvinha laranja, ela vai ser dada pelo quê, né? O x, que é 1 mais cosseno, o y, que é seno t, e o z, que é 2 mais cosseno t. Ó, então vamos só voltar aqui no enunciado. Eu estou querendo calcular esse troço. Eu sei que isso aqui é a mesma coisa que calcular essa integral de linha, por causa do teorema de Stokes, né? O campo é dado e eu acabei de achar a curva C. Uma vez que eu tenho a curva C, não era para aparecer aquilo, mas uma vez que eu tenho a curva C, está resolvida a minha vida, né? Está resolvida a minha vida. Observa que quando t de 0 a 2π, o que vai acontecer com a curva, né? A curva ela vai ficar orientada, só um segundinho, ela vai ficar orientada positivamente, né? Você vai enxergar ela de cima aqui, ó, no sentido anti-horário.
tá certo? Então deixa eu voltar para cá. E aí, olha só, o Teorema de Stokes garante para mim que a integral de superfície do rotacional de f ds é igual ao que? A integral em C de f dr. Bem, agora eu sei o seguinte, né? O f, lembra quem que é o f, né? Lembra quem que é o f. Vai ficar assim, ó, a integral em C. O f, ele é x menos 1 z y. Aí você vai fazer isso aqui com o dr, né? Bem, o que a gente tem? Ó, você vai ficar com a integral de 0 a 2π. No lugar do x menos 1 vai aparecer então aqui vai ficar cosseno t. No lugar do z vai aparecer o 2 mais cosseno t. E no lugar do y ao quadrado vai aparecer o seno ao quadrado. Aí esse negócio você vai fazer escalar com o dr, né? Quem que é o dr no final das contas? Lembra lá o que é o dr, né? Você tem que derivar as componentes aqui, né? Em t, né? Então você tem o x', y' e o z', né? Ou seja, vai dar menos seno, cosseno, menos seno. Então vamos lá. Vai dar menos seno, cosseno e menos seno dt. Aí agora é só fazer. Isso aqui não é difícil de se fazer. Na verdade, até quase que imediato, porque olha só, você vai ficar com a integral de 0 a 2π. Aí aqui você vai ficar com menos cosseno t seno t. Aqui você vai ficar com mais 2 cosseno mais cosseno ao quadrado de t menos seno ao cubo de t. O que vai acontecer aqui? A única integral que não vai se anular aqui é a do cosseno ao quadrado. Porque todas as outras têm um comportamento quase que de função ímpar, né? Porque ela tem uma simetria aqui em relação ao π, e aí você acaba tendo todas as funções aqui, a integral delas dá zero. Então, no final das contas, essa integral vai dar a integral do cosseno ao quadrado, que aí um cálculo direto mostra que ele dá π. Tá certo? Então, esses dois exemplos aí que eu queria mostrar como funciona o Teorema de Stokes. Tá certo? Bons estudos aí e até a próxima.